Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Nós somos aqui o Jornal Valquir Vergani. Eu sou o professor Vinícius, professor de filosofia. E eu sou a professora Janiele, professora de filosofia também do Valquir Vergani, à noite. Estamos aqui para falar com o professor Vander. É um assunto bem pertinente nesse período que estamos vivenciando, esse período eleitoral, falar um pouquinho sobre democracia, como o professor Vinícius já falou, e sobre a escolha dos nossos representantes, que é algo de suma importância e para o exercício da cidadania. Ok, então eu vou pedir ao professor Wander primeiramente para se apresentar e logo em seguida nós estaremos entrevistando. Então, hoje ele é o nosso especialista em democracia e eleições. Professor Wander, por favor, queira se apresentar. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas vocês vão assistir esse vídeo. Eu me chamo Vander, sou professor de História no Colégio Valquir Vergani, na ETEC também de São Sebastião, no Verde Escola. A gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito das eleições municipais agora de 2020, através do voto, através das eleições, é que a gente exerce a nossa cidadania. A gente escolhe os nossos representantes com o objetivo de melhorar, né, todas as questões sociais para a gente com relação ao transporte público, à saúde, educação e todas as outras áreas. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos lá. Professor Wander, o que é democracia? Bom, democracia é um regime político, né, onde os cidadãos, através dos votos válidos, tá, escolhem os seus representantes. A democracia nasce aí na Grécia Antiga, né, então temos, como nós estudamos há algum tempo atrás, com o pessoal do primeiro ano, a gente estudou um pouquinho sobre a Grécia Antiga e nós falamos sobre o regime democrático, onde decidiram que todos os cidadãos poderiam escolher os seus representantes. Isso vigora até hoje, tá? O Brasil é um país republicano, presidencialista, então nós temos vários cargos políticos, vários cargos públicos e que a gente tem que votar de 4 em 4 anos para escolhermos os nossos representantes, seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal. Professor Wander, como surge a democracia? Galera, a democracia, ela nasce da necessidade de compartilhamento dessa responsabilidade. Se a gente olhar a história do mundo, a gente vai ver que boa parte dos países eram absolutistas, né? Então eram escolhidos um rei, ele era soberano, ele que determinava todas as mudanças, ele que determinava toda a legislação. A gente chegou num momento em que isso não poderia mais acontecer, né? Haja vista aí a quantidade de pessoas que a gente tem no mundo, então nasce aí a necessidade de compartilhar essa responsabilidade. Compartilhar essa responsabilidade por quê? Porque eu sou cidadão. Aquela pessoa que está naquele cargo político, ela trabalha em prol da sociedade, ela trabalha pela minha dignidade social. Então, esse compartilhar responsabilidades, em suma, quer dizer o nascimento ou o surgimento de uma democracia. Tá? Então, nós temos todos os cidadãos que compõem aquela sociedade e eles serão os responsáveis por escolher os seus representantes que vão lutar pelos seus direitos. Muito bem. Professor Wander, a democracia, ela é a única forma de governo atualmente ou tem outras? Não, existem outras formas de governo, tá? A democracia, ela impera aí em boa parte do mundo, né? A gente tem aí já boa parte das nações que já são presidencialistas, que fazem a utilização desse sistema político, mas ela não é a única. A gente pode observar, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra tem o regime político parlamentarista. Existiu uma família real, eles não têm poder sobre a sociedade, é só representativo, mas existe um parlamento, um conjunto de senadores que vão tomar todas as decisões.
A família real funcionaria ali como se fosse a presidência da República, né? Só sanciona e promulga, não pode fazer, não pode fazer. Mas o que vale mesmo é o voto do parlamento. E a gente também tem o país de Mônaco, que ainda é um país absolutista. Existe um rei, existe uma rainha, existem as princesas, os príncipes, e essa linha sucessiva ao longo das gerações. Então, não é o único regime político que existe a democracia. A gente ainda tem alguns lugares no mundo que a gente ainda vive aí 1800, início do século XIX, início do século XX. Professor Wander, Platão disse que a democracia era a pior forma de governo, pois é o único que permite que um bandido ou ignorante assuma o poder. Hoje temos outros mecanismos que nos protegem, mas ainda assim o senhor vê alguma deficiência no modelo democrático? Olha, Platão estava corretíssimo, né? Se a gente for observar alguns dos nossos representantes aí, principalmente com relação aos deputados, né? A gente tem, por exemplo, um Tiririca da vida, que nos representa na Câmara dos Deputados e ainda preside a Comissão de Educação. Olha, então Platão não estava totalmente errado, né? Sim. Eu observo, sim, tá? O sistema, o regime político democrático, ele é exclusivo. Então, se nós formos observar a nossa sociedade hoje, nem todas as pessoas têm os seus direitos assistidos, nem todas as pessoas têm seus direitos garantidos. Mesmo que exista uma Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que nos protege, que rege todas essas relações políticas, sociais, econômicas do nosso país, ela ainda não protege todas as pessoas. A gente tem, por exemplo, o movimento do Sem Terra, né? É uma parte da sociedade que não tem direito à moradia, que não tem a sua dignidade assistida. Então, o sistema democrático ele é exclusivo ainda, mas eu não digo que isso é uma responsabilidade do sistema político, isso é uma responsabilidade social que a gente ainda não aprendeu a lidar. E eu acredito também que, pontuando aí, todo modelo econômico, político, social sempre vai ter, né, suas falhas, mas a democracia ainda é o melhor caminho. Né? A participação, a gente sabe que lá, como o Wander falou, na Grécia Antiga, era um regime democrático, mas não tinha a participação de todo mundo. E já na etimologia da palavra democracia é o quê? É o poder do povo. Né? Então, se fala assim, poder do povo, é o poder de todo mundo, independentemente se tem terra, se não tem, se tem bem, se não tem, do seu poder aquisitivo. Mas a gente sabe que na realidade, quando é aplicada a realidade, foge muito da teoria, né? Mas eu acredito... A gente ainda tem uma sociedade que não aprendeu a olhar para o outro, né? A nossa sociedade ainda briga muito por poder. Eu quero ser, eu quero ter domínio sobre o outro, mas não coloca a palavra empatia em funcionamento. Eu preciso entender que o meu direito, que o meu direito, ele vai até onde ele não fere o direito do outro. E se nós formos observar a política do nosso país, ela não funciona dessa forma. Então, ela é excludente desse ponto de vista. Assiste o direito da elite burguesa, que a gente ainda tem, né, até aqui na nossa cidade, e desassiste as pessoas que realmente precisam dela como uma obra de assistência. Né? Então, a gente tem pessoas aí que não tem uma moradia digna, que não tem alimentação, que não tem direito ao transporte público. Então, a gente ainda vive a era do poder. Né? As pessoas fazem política para ter poder sobre o outro. Realmente, professor Wander, nesse caso são questões que a gente poderia ficar bastante tempo, né? Lembrando aqui do professor Luiz Felipe Pondé, ele diz que a democracia não é o melhor, mas é o melhor que temos. Então nós temos um caminho, né? E continuando nessa tocada aí, quais são os poderes
o senhor falou aí sobre essa questão de poderes, né? Quais são os poderes no regime democrático, né? As instituições no regime democrático e qual a importância das eleições periódicas? Tá. Hoje nós temos 3 poderes, né? Que é o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Cada um tem as suas responsabilidades dentro da esfera municipal, estadual e federal. Tá? Então, o poder legislativo, no nosso caso das eleições 2020, o poder legislativo são os vereadores. Então, são eles que vão elaborar esses projetos de lei, são eles que vão fiscalizar o prefeito da cidade, são eles que vão colocar em votação o que deve e o que não deve ser feito, né, dentro do município. O nosso poder executivo é o prefeito. O prefeito, ele executa, então ele promulga, ele sanciona, ele assina esses projetos de leis que são criados pelos vereadores, que são enviados para ele, ele vai analisar junto com um colegiado, vai assinar e vai colocar essa lei em funcionamento. Então, a partir de tal data, essa lei passa a vigorar. O prefeito também é responsável por garantir ali os nossos direitos básicos, ao transporte público, à saúde, à educação de qualidade. Então, o prefeito executa. E o judiciário, o poder judiciário, é o órgão fiscalizador. Tá? Então, ele está acima dos outros 2 poderes e é ele que vai julgar todas essas ações. Então, a gente tem uma Constituição Federal que é responsável por regular todas essas tratativas e o Poder Judiciário ele está ali observando. Então, ele pode, a qualquer momento, por exemplo, chamar o prefeito para se explicar no caso de repente, uma prática corruptiva. Professor Wander, este ano nós teremos eleições municipais. Quem são os cargos, quais são os cargos que estarão sendo disputados e quais as suas funções e responsabilidades? Tá, eu só esqueci de uma coisinha. Esqueci de falar sobre a importância da eleição periódica, né? Então vamos lá. No Brasil, a eleição ela é realizada de 4 em 4 anos, tá? Qual a importância dela ser realizada dessa forma? A importância é a manutenção do cargo público. Vamos pensar no seguinte: a gente lutou tanto por uma democracia que não faria sentido eu ter um prefeito que ficaria no poder eternamente, enquanto ele viver. E logo em seguida ele ser substituído por um filho, por um sobrinho. Não faz sentido. Continuaríamos com o sistema, né, absolutista. Então, a eleição de 4 em 4 anos é para a manutenção desse cargo público. Aí a gente vai pensar que quando essa troca ela é realizada, é necessário a gente perceber que cada partido político tem uma ideologia e cada pessoa que está à frente desse partido político ele tem um projeto para colocar em funcionamento. Então, a manutenção do cargo público ela serve para isso. Se eu tenho um prefeito ou um vereador que vai ficar 20, 30, 40 anos no poder, vai chegar um momento que o projeto dele vai deixar de existir, vai deixar de ter sentido. Então, essa manutenção de 4 em 4 anos é justamente para que a gente perceba que essa troca ela é benéfica tanto para o sistema político e econômico do município, quanto para as questões sociais da cidade. Ok. Bom, vamos lá, né? Então, a professora Janiele também, acho que ela fez uma pergunta, não foi isso, professora Janiele? O que foi mesmo que você falou? Você perguntou agora há pouco? Sim, eu falei sobre a questão de quais são os cargos que serão disputados nessas eleições de 2020, essas eleições municipais, e quais as funções, as características e funções dos poderes, né? Já foi falado também. Tá, então vamos lá.
Então, nós votaremos em 2 cargos, basicamente, tá? Escolheremos a nossa Câmara dos Vereadores, que é o nosso poder legislativo. Então, nós votaremos agora no dia 15 de novembro para vereador e para prefeito, que é o nosso poder executivo. A responsabilidade do vereador: desenvolver projetos de lei que beneficiam a população como um todo e fiscalizar as ações do poder executivo, tá? Responsabilidade do prefeito, que é o poder executivo: colocar essas leis que são aprovadas pelos vereadores em funcionamento e é responsável por garantir todos os serviços básicos à população do município. Então, serviços básicos são transporte público, educação, saúde, segurança, iluminação, todos esses serviços que são essenciais para manter a sociedade funcionando. Aproveitando esse gancho aí, professor Wander, que o senhor falou dessas funções, né? Eu vi que o senhor citou aí educação, saúde, transporte, o gerenciamento da cidade, né? É o asfalto, é a energia na luz, é o lixo. Então, eu percebi que o senhor falou de coisas que são para o benefício de todos, não o benefício de uma pessoa só. Pensando nisso, que orientação o senhor teria para falar para nós, para pessoas que às vezes votam em troco de um saco de cimento, uma cesta básica, uma gasolina para ir aqui? Quer dizer, essa não é a melhor maneira de se escolher um candidato, não é verdade? Nunca na vida. Primeiro, isso configura crime eleitoral, tá? Então, a partir do momento que eu recebo do fulano de tal, que é candidato a vereador, eu recebo dele uma cesta básica, isso configura crime. Eu posso denunciá-lo, tá? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. O voto, a gente não tem noção da importância de se votar bem, né? Eu ouço, né, vocês também como professores, vocês devem ouvir, assim, diversas vezes: eu odeio política, eu não gosto de política, eu não entendo de política, mas a gente respira política. Não tem jeito, ela vai exercer influência diretamente na minha vida. Mesmo que eu não vote nessa eleição, vai exercer influência direta sobre mim e sobre todas as pessoas. Então, a partir do momento que um candidato ele te oferece alguma coisa em troca do seu voto, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é crime eleitoral. Segunda coisa, não é uma pessoa confiável, né, gente? Não é uma pessoa confiável, porque se ela está fazendo isso antes dela ganhar uma eleição, imagina o que ela vai fazer depois. Então a gente precisa ter responsabilidade sobre o voto. Eu preciso denunciar. A gente sabe, né, das condições, tem muita gente que necessita, que é preciso, mas onde a gente vai ver uma mudança? A gente vai ver uma mudança na urna eletrônica. A partir do momento que o fulano de tal ganhou uma eleição, foi empossado, assumiu o cargo público, eu vou bater lá na porta dele e falar: meu amigo, então, a minha rua continua sem asfalto. A minha rua, ela continua cheia de buraco quando chove. O ônibus não passa na minha rua, eu tenho que caminhar 5 quilômetros para pegar um ônibus. Como é que eu vou cobrar isso de um cara que me deu uma cesta básica agora no período eleitoral? Então, a gente precisa ter responsabilidade sobre o voto, né? Não vendam, mesmo que a gente necessite, porque a gente vai amargar 4 anos com uma pessoa dessa, tendo esse mesmo comportamento, esse mesmo tipo de atitude ao longo de todo o seu governo. Muito bem, a gente está caminhando para o nosso finalzinho. Acho que a professora Janiele ainda tem uma última pergunta. É isso mesmo, professora? Ok, acho que não. Ou então ela caiu, né? Essas nossas tecnologias. O microfone dela está silenciado. A gente não vota direito, e aí
A internet não funciona. Ou o presidente, ou o prefeito, não sei, não garante uma internet boa. Muito bem. Então, bom, talvez tenha algum probleminha técnico, professora Janiele. Eu quero agradecer, professor Wander, de coração, suas palavras foram muito claras, muito bacana isso. E, bom, que possamos todos nós, então, fazer uma boa escolha para o nosso município. E muito obrigado. Até uma próxima. A gente está aprendendo aqui, mas outros temas virão e nós queremos entrevistá-lo, se Deus quiser, com outros assuntos, porque foi muito bacana, muito sintético, muito esclarecedor. Professor, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Para a nossa colega também, professora Janiele, se ela estiver pelo menos ouvindo, uma boa tarde. O microfone. Foi o microfone. Esses benditos microfones. Problemas técnicos. Pode fazer suas considerações finais aí, professora. Foi muito esclarecedor, né? A participação aí do professor Wander, e a gente tentar falar um pouco sobre esse tema que é necessário, é sempre válido para os nossos estudantes, também para a gente enquanto docente, né? A gente está sempre aprendendo, é um processo enquanto a gente ensina, a gente aprende também, e foi muito esclarecedor, muito bom. Ok, suas palavras finais então, professor Wander, para a gente encerrar. Olha o gerúndio aí, ó, para a gente encerrar. Foi muito bacana, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir sempre, não só próximo das eleições, né? Como eu disse, a política faz parte da nossa vida, não existe vida social sem política. E eu quero deixar algumas dicasinhas aí para os nossos eleitores, né? Gente, primeira coisa, como é que eu escolho um candidato? O que eu preciso analisar? Primeiro, a gente precisa saber se ele é um candidato idôneo, se ele não está respondendo nenhum processo criminal, político, enfim. Como é que eu sei disso? Acessando o site do Tribunal Superior Eleitoral, lá tem todos os candidatos que vão concorrer às eleições municipais no Brasil, todos os candidatos, toda a sua vida política e social e todos os seus projetos, tá? Primeira dica, então, acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Outra dica, como é que eu escolho um candidato legal, bacana? Eu preciso analisar a proposta dele. Esse candidato ele tem que prezar pelo bem comum. Ele não pode estar ali para satisfazer os seus desejos, o seu ego. Não, ele precisa ter uma plataforma política que vá abranger toda a população da cidade. Então, eu preciso analisar quais são as propostas dele em relação à saúde municipal, quais são as propostas dele em relação à educação, se ele tem propostas bacanas, se ele traz um projeto de lei, se ele tem uma ideia de um projeto de lei bacana, que vai melhorar a educação no município, que vai melhorar a saúde no município, e sempre, sempre, sempre observar as propostas de ação coletiva, tá? É a melhor forma da gente... Eu não estou dizendo que isso vai ser 100% efetivo, né? A gente sabe que tem muito candidato aí que adora uma falácia, que adora uma conversa mole, que tem o dom da oratória, mas a gente precisa tentar. Então, observar a plataforma política dele em relação a esses dois aspectos, principalmente. Muito bem. Obrigado, professor Wander, obrigado, professora Janiele, e até uma próxima. Até uma próxima. Estamos aqui sempre.